Boa tarde, bem-vindos ao ciclo de webinars da Ambidata. Eu ia pedir se através do chat podiam indicar se estão a ouvir corretamente e depois iríamos aguardar um instante para termos mais participantes. Boa tarde, Alan Carvalho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Hilda Palma. Boa tarde, Guida. Vamos aguardar só mais um instante. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Cristina. Eu estava só a indicar, vamos dar início dentro em breve ao ciclo de webinars da Ambidata. Só estamos a aguardar a chegada de mais participantes. Queria só confirmar com os participantes que entraram agora se estão a ouvir e a ver corretamente esta transmissão do webinar. Boa tarde, Sónia. Vamos aguardar só mais um instante, por favor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Patrícia. Vamos então dar início a este ciclo de webinars da Ambidata. Eu sou o Jorge Pinto, sou gestor comercial da Ambidata e vou fazer uma breve introdução a este webinar que irá ser dedicado
aqui ao módulo de orçamentação e valorização, tendo por base o nosso software LabWell IMSS. Queria fazer aqui uma breve introdução para ficarmos com uma noção a quem se destina este webinar de tabelas de preços, orçamentação e valorização. Portanto, fundamentalmente, os principais visados são os diretores técnicos, comerciais e pessoal administrativo que trabalhe em laboratórios e que elaboram orçamentos e valorizações. Aqui as principais vantagens deste módulo é uma centralização numa base de dados única das tabelas de preços, orçamentos, adjudicações e valorizações. Também a possibilidade de integrar as valorizações com um ERP e também a possibilidade de ter versões de orçamentos em que é permitida aqui a rastreabilidade total das negociações com o cliente. Dar-vos também a indicação que se tiverem qualquer questão, a vão colocando através do chat, tenham o meu contacto de e-mail e também a colega Cátia Costa, que irei também passar a apresentar, poderá vos responder durante este webinar. Para ficarem com uma ideia, a Cátia Costa que irá irá conduzir o webinar, está connosco, é consultora aqui da Ambidata, é licenciada em Bioquímica e está com a equipa da Ambidata há cerca de 2 anos. Portanto, vamos iniciar este webinar. Passo a palavra à Cátia. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Tivemos que fazer aqui uma troca de microfones, por isso agradecia se me pudessem dizer que me estão a ouvir. Sim? Sim, estão-me a ouvir bem. Como o meu colega Jorge referiu, eu sou a Cátia, para quem não me conhece, sou consultora na Ambidata e hoje vou-vos falar aqui um bocadinho do módulo de orçamentação e valorização que temos no nosso software, no LabWell IMSS. Sintam-se à vontade para colocarem questões ao longo do webinar. Não garanto que vos responda logo, mas depois no final posso rever então aqui as mensagens que mandaram e responder essas questões todas. Pronto, vou passar então aqui para a apresentação. Para este webinar, eu preparei aqui uma apresentação que pudesse passar por todas as áreas que estão aqui ligadas e que tocam na área dos orçamentos e valorizações. Eu vou começar por falar das tabelas de preço, porque é muito importante a configuração inicial das tabelas de preço para depois as mesmas poderem ser usadas quer para a elaboração de orçamentos, quer para a elaboração de valorizações. Depois vou passar aqui para a área dos orçamentos e das adjudicações e no final vou dedicar esta apresentação à área das valorizações. Como referi, no final, se tiverem questões, irei responder e podemos também discutir aqui mais alguns pontos que acharem necessários. Antes de avançarmos, eu só gostaria de saber se vocês utilizam alguma ferramenta para a gestão de orçamentos e valorizações no vosso laboratório. Ou seja, se é uma ferramenta, se usam, se é o LabWell, se é outro software, ou se é uma outra ferramenta qualquer, como o Excel, o Word. Dar-vos aqui algum tempo para responderem. Não sei se têm assistido aos outros webinars, mas a pergunta vai-vos aparecer aí por baixo da apresentação. Vou dar aqui mais alguns segundos.
Ok. Dar aqui mais algum tempo, ainda estamos a ter respostas. Ou seja, cerca de 50% das pessoas usam o LabWay e uma pequenina parte usa aqui outro software. Pronto. Para os que usam o LabWay, penso que esta apresentação poderá ser importante porque podem vir a conhecer, se calhar, algumas funcionalidades que não estão a usar neste momento. Para os que usam outra ferramenta, podem ficar aqui a conhecer, se calhar, um software que vos permite esta gestão dos orçamentos e das valorizações de forma mais eficaz. Pronto, vamos então avançar. Começa então aqui, como referi, pelas tabelas de preços, ou seja, sempre que fazemos a implementação num cliente desta área de orçamentos e valorizações, começamos sempre por começar a criar as tabelas de preço no sistema. E, no fundo, existe um módulo que é específico para a criação destas tabelas de preços, em que nós podemos atribuir os preços por método de análise, preços por parâmetros, preços por grupos de parâmetros, por tipos de colheita e temos ainda a possibilidade de introduzir preços de custos que o laboratório possa ter, como um custo de uma amostragem, um custo de uma deslocação, por exemplo. Nestas tabelas, nós também temos a possibilidade de definirmos preços de venda e preços de custos, para um determinado método, por exemplo, ou para um determinado grupo de parâmetros. E pronto, como vocês estão a ver aqui nestes prints, é um ecrã bastante intuitivo e é muito fácil o registro destes preços e a criação destas tabelas. Para além disto, nesta área, nós podemos criar tabelas de preços que são genéricas, que aqui isto quer dizer, são tabelas de preço que podem ser aplicadas a todos os clientes que temos registados no LabWay, ou podemos dizer que a tabela de preços que acabei de criar, por exemplo, esta tabela de preços geral, apenas poderá ser usada em algum cliente específico ou num conjunto de clientes específicos. Para além disto, nesta área, nós temos a possibilidade de duplicar tabelas de preços. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, nos laboratórios que têm apenas uma tabela de preços, que é geral e que é publicada anualmente, e em que têm todos os anos de fazer um acerto a algum preço, é de grande utilidade eu ter a tabela, por exemplo, de 2020, no ano a seguir faço uma cópia e posso apenas alterar os preços que sofreram alguma alteração de 2020 para 2021, por exemplo. E aqui ao nível das tabelas de preço não há muito mais a dizer. É um registro muito fácil de se fazer e quem usa o LabWay esta área sabe que é assim mesmo. Então, depois de termos as tabelas de preços criadas no sistema, nós já temos todas as condições para começarmos a elaborar um orçamento. E eu nesta área vou falar como é que vocês podem fazer a elaboração de orçamentos, como é que o podem enviar ao vosso cliente final e como é que podem gerir aqui as negociações que são efetuadas com o cliente. Para a elaboração do orçamento, ela é realizada aqui neste ecrã que vocês estão a ver e é um ecrã também bastante intuitivo. Vocês devem introduzir quem é que é o responsável por este orçamento, quem é que é o cliente para o qual estão a realizar o orçamento e neste caso do cliente pode não ser propriamente um cliente que eu ainda tenha registado no sistema, ou seja, pode ser um potencial cliente que chega ao meu laboratório e faz um pedido de um orçamento e o que nós fazemos no sistema é introduzir os dados desse potencial cliente e elaborar o orçamento para o mesmo. O que nós designamos aqui ao nível dos orçamentos, criar este tipo de cliente é um cliente virtual. Na realidade não é um cliente real, mas que poderá vir a ser no caso do orçamento ser aceito. Depois, temos também aqui a possibilidade de escolher a tabela de preços, definir aqui uma data de validade para o nosso orçamento e então depois podemos começar a introduzir aqui os produtos, no fundo, que vamos orçamentar. E mais uma vez, e no seguimento do que vimos nas tabelas de preços, estes produtos podem ser por método de análise, posso orçamentar um preço, por exemplo, de um grupo de parâmetros, de um tipo de colheita e mesmo incluir aqui um preço de um custo. Como temos aqui, por exemplo, o custo da amostragem.
Mais coisas que nós podemos fazer aqui. Podemos aplicar descontos e esses descontos podem ser aplicados, por exemplo, linha a linha, ou pode ser aplicado um desconto total. Aqui nesta área de baixo dos totais pode ser aplicado um desconto em percentagem ou um desconto, um valor monetário. E pronto, para além desta apresentação, isto é uma apresentação muito geral, há aqui muitas funcionalidades que nos permitem manipular este módulo, como, por exemplo, eu poder fazer a atualização de preços de todas as linhas que tenho aqui registadas, fazer uma atualização de todas ao mesmo tempo, inserir quantidades a todas as linhas ao mesmo tempo, por exemplo, eu querer orçamentar uma quantidade de 5, não ter que ir uma a uma dizer que estou a orçamentar 5, posso aplicar isto a todas as linhas. Pronto, e há aqui mais uma série de funcionalidades que não vamos estar a entrar em detalhe, mas que ajudam a construir o orçamento e a facilitar também o vosso dia-a-dia. Depois, se vocês repararam, tem ali em cima, na área dos orçamentos, o estado. Este estado pode ser em elaboração ou terminado. O que é que isto quer dizer? Em elaboração eu posso começar a criar um orçamento hoje, não ter tempo de o acabar, ter alguma dúvida e poder continuar no dia seguinte ou depois. A partir do momento que eu passo o orçamento para o estado terminado, o que o sistema faz é gerar-me uma versão final, que fica gravada aqui nesta área da grelha de pesquisa do Laway, e que eu posso consultar a qualquer momento. Se, porventura, eu envio este orçamento ao meu cliente e é necessária alguma retificação ao orçamento, ou o cliente pede aqui para efetuarmos algum tipo de desconto e nós precisamos de emitir uma nova versão, basta alterar este orçamento, voltar a gravar no estado terminado e o sistema volta a gerar uma nova versão. Nesta área das versões, nós conseguimos sempre consultar todas as versões que vão sendo criadas e é aqui, nesta área também, que ficamos com a rastreabilidade, no fundo, das negociações que vão sendo realizadas com o cliente. Aqui o que estamos a ver, no fundo, é o orçamento que o sistema gera. É um documento base que nós temos na nossa aplicação, mas que pode ser sempre alterado face à necessidade, à vossa necessidade, de quererem aqui mais algum campo, quererem alterar este layout, mas pronto, no fundo ele tem aqui as informações principais, mas podemos sempre aqui ter alguma margem para alterações. E após então este orçamento estar terminado, o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é enviá-lo ao cliente. Neste momento, nós temos aqui uma funcionalidade que é relativamente recente, que é podermos fazer um envio do orçamento diretamente a partir da aplicação. Ou seja, após o orçamento estar terminado, este ícone que está aqui marcado aparece no módulo e nós conseguimos fazer o envio do orçamento ao cliente, ele fica aqui anexo, de forma automática, é carregada uma mensagem que é previamente definida e o destinatário é preenchido com o e-mail que está na ficha do cliente, podendo, claro, obviamente, introduzir aqui outros e-mails se for necessário. Mas pronto, como vocês podem ver, isto acaba aqui por tornar o processo mais rápido, porque mal eu acabo de fazer o orçamento, eu posso enviá-lo logo diretamente ao cliente a partir da aplicação, sem ter que estar a recorrer ao vosso e-mail normal. Tem aqui uma pergunta do Pedro Coutinho, se é possível termos modelos de notificações em várias línguas, por exemplo, português, espanhol e inglês. Sim, nós já conseguimos, com estes modelos de mensagem, criarmos aqui templates que, face à língua que estiver configurada na ficha do cliente, o envio deste e-mail ser enviado na língua que está lá definida. Por exemplo, se eu tiver a língua definida em inglês, aquele cliente tiver definida essa língua na sua ficha de cliente, ele faz aqui o envio da notificação em inglês. E o modelo do orçamento que é gerado também é possível ser, ou seja, este report que vimos aqui antes, também é possível ser noutras línguas, além do português. Penso que respondi à pergunta do Pedro. Pronto, depois do orçamento estar elaborado e ter sido enviado ao cliente, nós temos que dizer ao nosso sistema
se este orçamento foi aceite, se este orçamento não foi aceite, ou porventura, se eu precisar de anular, tem essa possibilidade. No caso do orçamento ser aceite, nós só temos que vir cá ao sistema e dizer, ok, este orçamento foi aceite, e vai-nos abrir aqui uma janela com todos os produtos constantes do orçamento e que eu posso dizer efetivamente que sim, que o cliente adjudicou e gerar uma adjudicação. Ao fazer aqui OK, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai-me passar toda a informação que eu tinha na área dos orçamentos aqui para agora o ecrã das adjudicações. À partida, nesta fase, eu não preciso alterar nada, não é? A adjudicação está feita, foi aceito pelo cliente, mas se eu, por acaso, tiver aqui alguma necessidade e, afinal, já não vou fazer a amostragem, vai ser o cliente que a vai fazer, eu posso tirar este custo da amostragem antes de gravar a adjudicação. Ou seja, ainda há aqui alguma manobra para alterações antes de gravarmos esta adjudicação. Antes de avançar, só queria ver aqui esta questão do Ricardo. O e-mail enviado fica armazenado no nosso Outlook? Se o cliente responder, vai para qual caixa postal? Sim, o e-mail enviado não fica armazenado no vosso Outlook, mas vocês ficam aqui no sistema de auditorias do Labway, conseguem ver se o e-mail foi ou não enviado. Está bem? E a Ambidata também consegue arranjar aqui algum mecanismo que vos possa informar se o e-mail foi ou não enviado, mas não fica registado no vosso Outlook. Se o cliente responder, o cliente à partida não deveria poder responder a estes e-mails automáticos. O que nós sugerimos é, por exemplo, colocarem lá uma mensagem para não responderem a este e-mail e darem um endereço para o qual o cliente possa responder. E temos aqui mais uma questão. Um orçamento pode gerar quantas adjudicações? Esta é uma boa questão, ou seja, eu posso não adjudicar logo todos os produtos de uma vez. Por exemplo, o cliente, deixem-me só passar aqui, posso ler anterior novamente, o cliente podia-me dizer, ok, eu aceito este orçamento, mas na verdade eu só quero adjudicar neste momento a salmonela e os coliformes totais. Então eu poderia simplesmente selecionar aqui as duas primeiras linhas, porque estão a ver aqui que isto é uma checkbox nesta área, e eu escolhi apenas o que o cliente efetivamente adjudicou neste momento. Mais tarde poderia vir aqui consultar este orçamento e fazer a adjudicação dos restantes produtos. Por isso, um orçamento, respondendo aqui à pergunta do Pedro, pode gerar quantas adjudicações forem necessárias. Esta área das adjudicações é particularmente importante no Labway porque vem simplificar aqui um processo que é a entrada das amostras. Ou seja, vocês estão habituados, certamente a maioria de vocês, a fazer os orçamentos, enviar para os vossos clientes o orçamento e depois do cliente aceitar, fazerem a entrada no relatório de colheitas manualmente. Neste momento, nós conseguimos utilizar aqui uma área ao nível do relatório de colheitas que se chama importar colheitas. O que é que esta área permite? Esta área permite que eu consiga ir buscar as adjudicações do cliente e consiga então assim simplificar aqui a entrada das amostras no laboratório, porque na verdade não tem que estar a dizer nem a introduzir um relatório de novo, quando ele na verdade já existe no sistema. É só basicamente vir aqui, importar a colheita, escolher o cliente e ver se ele tem adjudicações pendentes e importá-las para o sistema para dar origem à colheita e posteriormente à amostra. Temos aqui mais uma questão. No caso de alterações do orçamento, o Labway gerará uma segunda versão da proposta e manterá as duas versões gravadas no sistema? Exatamente, é mesmo isso, Alan. O sistema grava todas as versões que vão sendo geradas e essas mesmas versões podem ser consultáveis. Aliás, ele grava aqui, e vou retroceder aqui um bocadinho, ele grava aqui as versões. Neste caso aqui, nós só temos uma versão, que está aqui assinalada aqui neste segundo quadrado vermelho, com a data em que foi gerada, mas se tivéssemos muitas mais, elas iam ficando aqui todas gravadas e com a data em que foram geradas. Pronto. Aqui ao nível das áreas dos orçamentos e adjudicações,
já vimos aqui bastante coisa e bastantes potencialidades. E pronto, então após darmos a entrada da nossa colheita à amostra, ou seja, fizemos a importação desta adjudicação, nós conseguimos consultar aqui ao nível das entradas e colheitas os preços associados aos produtos efetivamente adjudicados. Ou seja, como vocês estão a ver aqui, vocês que já usam o Labway e os que não usam também conseguem perceber facilmente que eu tenho aqui para este cliente que realizei a adjudicação os parâmetros adjudicados e aqui de lado nesta tab de preços eu consigo consultar por cada método qual é que é o preço praticado e nesta fase eu ainda consigo fazer uma retificação de preços, se for necessário. Ou seja, se eu verificar que existiu aqui algum erro, eu ainda posso nesta altura fazer aqui alguma alteração aos preços. Por isso acho que respondo aqui à pergunta do Pedro, que preços ficam registados na colheita registada de uma adjudicação da tabela de preços ou da adjudicação. Não sei se era isto, Pedro, que querias que respondesse. Temos aqui mais uma questão do Alan. No portal do cliente, é possível que este faça novas solicitações ao laboratório? Alan, é possível o cliente fazer solicitações ao laboratório, mas que não está muito relacionado aqui com esta área de orçamentação e valorização que estamos a falar agora, está bem? Depois, se tiver interesse nessa área, de fazer solicitações ao laboratório, poderá depois contactar-me, está bem? Por e-mail. Pronto, eu vou então avançar. Agora vou falar aqui da área das valorizações, que já não tem a ver aqui, não está relacionada aqui com os orçamentos que falamos. E o que é que vamos falar aqui nesta área? Além de falarmos do que é uma valorização, como é que a podemos elaborar, vamos ver de que maneira é que podemos controlar o total, ou seja, o total monetário que temos a valorizar a um cliente. Eu não sei se vocês que me estão a ouvir sabem, no fundo, o que é uma valorização. Às vezes podem não perceber o que é este termo. Uma valorização, no fundo, é um documento que tem, neste caso dos laboratórios, as análises realizadas pelos laboratórios ou os serviços realizados pelos laboratórios com o respectivo preço, mas que não corresponde a uma fatura. Em termos legais, não é uma fatura, mas pode servir de base para a emissão de uma. Por isso, pode ser de grande interesse para vocês a emissão destas valorizações. Não sei aqui o público que está a ver como é que faz esta gestão nos vossos laboratórios, mas de certo muitos de vocês podem usar ferramentas como o Excel para fazer o envio para a área financeira para indicarem o que é que a área financeira tem de faturar. Se realizarem estas valorizações, vocês próprios podem enviar a valorização para essa área. E pronto, vou falar então aqui um bocadinho de como é que eu posso controlar este total então que tenho a valorizar. O que é que isto quer dizer? Eu há bocadinho falei-vos que nós podemos consultar aqui os preços na área de entradas e colheitas. Isto no fundo para o laboratório é um controlo, porque eu logo nesta fase consigo saber que preços é que vou praticar, que preço é que o meu cliente final me vai pagar e então consigo sempre saber qual é que é o controlo do total monetário que tenho a valorizar. Isso é possível ver logo, então, nesta área de entradas e colheitas, e é também possível consultar aqui na área das amostras. Aqui nesta área dos preços, na tab de preços, eu consigo sempre saber, seja em que fase for do processo laboratorial, se a minha amostra ainda está em colheita, se a minha amostra está em boletim, se está em boletim provisório, eu consigo sempre vir aqui consultar os preços e saber que preços é que vão ser valorizados para o cliente em questão. Em relação à elaboração da valorização propriamente dita, todas as amostras que dão entrada no nosso sistema podem ser valorizadas em várias fases. Ou seja, eu posso valorizar uma amostra que para o sistema ainda não é uma amostra, está na fase de colheita, ainda é uma colheita. Posso valorizar quando ela está no estado de amostra. Posso valorizar quando ela está em boletim provisório ou quando está em boletim. Qual é que é a grande vantagem disto?
de certo, vocês acabam por usar estas valorizações ou faturar quando têm um boletim. Mas em muitos casos, principalmente nos casos em que temos os clientes de faturação imediata, é importante, logo após a entrada da amostra, eu poder gerar a valorização. Ou seja, não tenho que esperar que a minha amostra esteja em boletim para, no fundo, poder emitir uma fatura. E então aqui, neste nosso módulo de valorização do LabWay LIMS, nós temos essa possibilidade. Podemos decidir em que fase é que emitimos a valorização. Para além disto, neste módulo só me vai aparecer para valorizar os clientes que efetivamente tenham colheitas, amostras ou boletins que ainda não foram valorizados. Por isso só vai cair aqui o que ainda não estiver valorizado. Basicamente, temos que preencher então aqui estes dados, dizer em que estado queremos valorizar, escolher o cliente, e ele vai-me passar então aqui para a janela ou ecrã das valorizações. Seguimos aqui com o mesmo exemplo deste cliente que pegámos de início, Francisco Pereira. Vamos então agora valorizar estes pedidos, estas análises que foram realizadas logo desde o início do orçamento. Não sei se já estão um bocadinho perdidos ou não, mas vamos então fazer esta valorização. No fundo, aqui já não há grande coisa à partida a alterar. Só se houver aqui algum custo extra, que por exemplo não foi contemplado de início, nós podemos agora aqui nesta fase ainda fazer alterações. Vocês, como estão a ver, este ecrã é muito semelhante aos orçamentos e adjudicações. Por isso, a manipulação destes ecrãs, se vocês manipularem muito bem o ecrã dos orçamentos e se neste momento, por exemplo, só tiverem implementado no vosso laboratório a área dos orçamentos, a implementação das valorizações vai ser simples porque a manipulação destes ecrãs é muito semelhante. Para além disso, também é possível fazermos o envio da valorização por e-mail assim que ela esteja terminada, tal como acontece no módulo de orçamentos, e as funcionalidades, como eu referi, da grelha são muito idênticas ao dos orçamentos e podem ainda também ser geradas várias versões de uma valorização. Tal como aos orçamentos, é também gerada aqui um documento de valorização que pode ser alterável a pedido de vocês, pedirem à Ambidata para fazer aqui uma reestruturação desta valorização e pronto, é gerado este documento que também pode servir como eu falei, como base então agora para a emissão de uma fatura. E aqui entramos aqui no mundo de possibilidades. O que é que isto quer dizer? Eu posso pegar nesta valorização e enviá-la por e-mail, por exemplo, para a minha área financeira, não é? Da minha empresa ou do meu laboratório, ou nós temos aqui a possibilidade de fazer a integração direta das valorizações que são criadas no LabWay com um sistema ERP. Qual é que é a grande vantagem disto? Primeiro, além de evitarmos a existência de erros, porque não estamos a voltar a introduzir a informação outra vez noutro software, pode ser num software diferente do LabWay que vocês tenham para fazer a gestão do ERP, ou mesmo no próprio LabWay, também temos esta área, e então diminui aqui a existência de erros e simplifica a forma como é que nós passamos a informação de uma área para a outra e conseguimos também aqui, de certa forma, garantir que tudo aquilo que valorizamos é faturado de uma fórmula simples e que podemos controlar. Se tem aqui mais uma questão do Pedro. É possível fazer a integração diretamente com o ERP e emitir faturas diretamente? Exatamente, Pedro, é mesmo isso que eu acabei de dizer. Pronto, eu ia só lançar aqui mais uma questão para vocês. E essa questão é se vocês consideram importante a emissão de valorizações de forma a automatizarmos esta ligação com a área financeira. Vou dar aqui uns minutinhos para responderem. Ok, a maioria de vocês considera importante a emissão destas valorizações. Alguns, se calhar, não consideram tão importante porque pode até não se adequar à realidade do vosso laboratório ou da vossa empresa.
mas acho, a título pessoal e pela experiência que acabo de ter com os clientes que fazem estas implementações, acaba por ser bastante importante porque automatiza aqui um bocadinho o processo. Pronto, eu agora vou só apenas fazer aqui um resumo geral desta apresentação e enumerar aqui algumas das principais vantagens de utilização destes módulos. Relembrando ainda o início, há aqui uma possibilidade de criarmos várias tabelas de preços, mantermos o histórico das várias tabelas de preços ao longo dos anos. Como eu referi, podem ser criadas tabelas anualmente e irmos inativando as que já não usamos. Por outro lado, é também relativamente fácil a elaboração de um orçamento, de uma valorização e o envio ao cliente de uma forma rápida e automatizada. Conseguimos também ficar aqui no sistema com o histórico das negociações que são realizadas com o cliente pelas várias versões dos orçamentos que vão sendo geradas. Para além disso, temos aqui também uma integração de todos os preços no sistema LIMS, não é? O que nos permite saber, em qualquer fase do processo laboratorial, qual é que é o valor total que eu tenho a valorizar. Outra das vantagens é conseguirmos gerar adjudicações a partir de orçamentos aceites. E por último, e o que acabei por falar agora, é a possibilidade de fazermos a integração com um sistema ERP. Pronto. Eu terminaria assim o webinar, mas antes deixaria só aqui mais um espaço para colocarem mais algumas questões. Deixem-me cá ver aqui no chat. Pedro, para quem já tem o sistema de orçamentos antigo, qual é o custo deste novo módulo? É compatível este novo módulo com o antigo? Assim, o meu conselho é que vocês entrem em contacto com a área comercial, está bem? Para este tipo de questões. Foge aqui um bocadinho ao meu trabalho na Ambidata. Por isso podem também contactar o Jorge, que falou no início deste webinar. E se este módulo é compatível com o antigo. Não sei bem o nível de compatibilidade que o Pedro está a referir aqui. Agora, nós podemos fazer uma transição do módulo que estão a usar neste momento, que pode não ser este que eu apresentei. Nós tínhamos e temos um módulo que é mais antigo e que alguns dos nossos clientes ainda estão a usar, mas podemos fazer a transição para este novo módulo que acabei de apresentar. Não sei se têm mais alguma questão. Ok, se não há mais nenhuma questão, eu vou então dar por terminado. Se calhar temos aqui mais uma questão, vamos ver. Não? Sónia pergunta, em relação aos orçamentos, podem ser feitos vários modelos? Sim, podem ser feitos vários modelos. Eu mostrei-vos um exemplo base que pode ser alterado, mas nós até podemos ter mais do que um modelo que possa ser utilizado para envio depois ao cliente, não é? Por isso sim, Sónia, podem ser feitos vários modelos. Pronto. Resta-me agradecer a vossa presença. Sintam-se à vontade de me enviarem algum e-mail se quiserem mais algum esclarecimento adicional, se quiserem que vos faça uma demonstração ao vosso laboratório ou que vos esclareça aqui mais alguma dúvida. Pronto, isto é uma apresentação muito breve, não dá para aprofundarmos aqui muitas das áreas, mas estamos disponíveis para vos ouvir e receber agora os vossos contactos. Obrigada. Obrigada.